Fala galera, tudo beleza? E aí pessoal, ser professor de constitucional não tá fácil, né? O que tem a ver o presidente Bolsonaro, a ADI do decreto dos governadores, controle de constitucionalidade e a tua prova da OAB ou então a tua prova de concurso? O que tem tudo isso a ver? Bom, vamos ver, vamos acompanhar que a gente vai verificar aonde que a gente vai encontrar todas essas semelhanças, todas essas discussões que foram super importantes hoje. Olha só. Hoje a gente teve a ADI 6714, que foi ajuizada pelo presidente da República, certo? A ADI 6714, que foi julgada pelo presidente da República. E essa ADI 6714, ajuizada pelo presidente da República, ele propagandeou, ele disse bastante que ela foi ajuizada contra os governadores da Bahia, do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul, pelos decretos que eles realizaram, porque esses decretos seriam decretos inconstitucionais, por isso ajuizar uma ADI, certo? E esses decretos seriam ofensivos à Constituição, porque decretar toque de recolher, entre outras ações, limitar o direito de ir e vir, seriam prerrogativas do presidente da República em situações como o estado de sítio, certo? Previsto lá no 137, né? Na Constituição, lá nos artigos lá 136, 137, 138, se eu estou bem lembrado da Constituição. Bom, vamos falar um pouquinho de ADI, que é o que nos interessa, e do controle de constitucionalidade. Então, o presidente ajuizou a ADI 6714. Ajuizada pelo presidente da República contra decretos dos governadores da Bahia, do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul. Primeira pergunta, o presidente pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade? Pode. Artigo 103 da Constituição diz isso de forma muito clara. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, inciso 1, o presidente da República. Beleza, ele pode. Contudo, atenção, galera da segunda fase da OAB, atenção, galera que vai fazer concurso público, atenção, galera que vai fazer OAB. Olha só, uma coisa é ser legitimado para propor a ação, certo? Outra coisa é ter capacidade postulatória para entrar com a ação. Quem tem capacidade postulatória para entrar com a ação é advogado, certo? É advogado, a gente sabe disso, capacidade postulatória, é por isso que a gente está querendo, quem vai fazer o exame da OAB, ser advogado. Então, contudo, o presidente não é advogado e não tem capacidade postulatória, ou seja, ele não pode assinar isoladamente a inicial da ação, como ocorreu na ADI 6714. Era necessário a assinatura ou de um advogado ou até do próprio AGU na petição. Por quê? Porque se tratava de uma ação direta do chefe de governo, ou seja, o chefe da União, contra os chefes do executivo de entes federados que estavam, vamos dizer, usurpando algumas funções do presidente. Então poderia, né, ser também o AGU, o Advogado-Geral da União. Então, veja, é uma questão formal, pessoal, é uma questão formal o problema. O problema é o seguinte: a ação direta de inconstitucionalidade 6714 só veio assinada pelo presidente da República e precisava estar assinada ou por um advogado que ele reconhecesse, que ele tivesse nomeado, ou então pelo AGU, que não precisava nem procuração aí, certo? Por um desses. Não estava. O que fez o ministro Marco Aurélio? O STF já se manifestou nesse sentido em 2 julgados, certo? Primeiro julgado, ADI 2906. Descabe confundir a legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade com a capacidade postulatória. Quanto ao governador do estado, cuja assinatura é dispensável na inicial, tenha o procurador-geral do estado. Ou seja, o governador, que também é um legitimado para entrar com ação direta de inconstitucionalidade, lembrando que ele precisa demonstrar pertinência temática ao governador, não esquece disso, ele não assina sozinho a ADI, ele precisa ou que um advogado assine seu nome, procurador, ou então, se imbuído de chefe do Poder Executivo Estadual, o Procurador-Geral do Estado assine em nome do governador, certo?
Lembrando que o Procurador-Geral do Estado não vai precisar de procuração do governador. Se for um outro advogado, vai precisar de procuração do governador. Mas o governador, ele não assina a petição inicial. Vejam que é dispensável, segundo o Supremo, a assinatura do governador, mas não de um advogado. Alguém precisa postular em juízo, e quem tem essa capacidade é o advogado. Então, vejam essa decisão da ADI 2906, que também foi da lavra da relatoria do ministro Marco Aurélio. E vou colocar uma outra decisão aqui que também foi da lavra do ministro Marco Aurélio. Representação processual do governador do estado no processo objetivo se faz por meio de credenciamento de advogado, descabendo colar a pessoalidade, considerado aquele que, à época, era chefe do Poder Executivo. Não importa se trocou o governador, o que importa é que um governador entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade por meio de seu advogado, ou então por meio do Procurador-Geral do Estado. Representação processual. Processo objetivo, governador do Estado atua legitimado para ação direta de inconstitucionalidade, quer mediante advogado especialmente credenciado, quer via procurador do Estado, sendo dispensável neste último caso a juntada de instrumento de mandato, ADI 2728. Então, nesses dois julgados, ADI 2728 e na ADI 2906, o Supremo Tribunal Federal se manifestou por meio do ministro Marco Aurélio, do mesmo sentido que ele se manifestou na ADI, certo? Na ADI 67, nessa ADI aqui, 6714. Do mesmo sentido. Qual o sentido? O sentido de declarar a petição inicial, certo? Inepta, indeferir a petição inicial, porque ela é manifestamente improcedente. Alguém levou uma petição para o Supremo, mas não tem capacidade de estar em juízo. Faltou capacidade postulatória. Então esse é o ponto central, essa é a questão. Não foi nenhum problema de que o Supremo não concordou com a ação direta de inconstitucionalidade do presidente contra os governadores, ou seja, o Supremo nem entrou no mérito da discussão ainda a respeito dessa construção envolvendo, certo, a ação direta de inconstitucionalidade e os decretos dos governadores. O que o Supremo disse é: presidente, você não pode entrar com uma ADI sozinho, você precisa estar acompanhado de advogado, ou então o AGU precisa assinar em seu nome, certo? Ok? Ou seja, nós estamos falando de capacidade postulatória. E por que isso é um importante exemplo de discussão que pode cair na nossa prova? Porque, gente, é necessário ter esta atenção, pessoal. É necessário ter esta atenção. Capacidade postulatória do legitimado para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Não adianta ele ser legitimado se ele não tem capacidade postulatória. Vejam que o STF deixou isso muito claro para governador e agora inova dizendo isso para presidente da República, certo? Inova na ADI 6714 dizendo isso para o presidente da República. Muitos poderiam dizer assim, quem está dominando aí o Código de Processo Civil, poderia dizer assim, ó, professor, ao invés de aplicar o artigo 4º da Lei 9868 de 99, faltou ali um 8 ali, poderia ter aplicado o artigo 76 do Código de Processo Civil, certo? Aquela ideia da primazia da resolução de mérito, né? Ou de dar, certo? Buscar tentar resolver, certo? A situação, dando um prazo para o presidente da República adequar a petição, dando um prazo para ele adequar a petição, ou seja, resolver o problema da falta de capacidade postulatória, ou nomeando um advogado constituído nos autos, ou então vindo o AGU, Advogado-Geral da União, e assinando a petição. Mas não foi feito, foi estabelecido o indeferimento da inicial pelo artigo 4º. Portanto, pessoal, a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo presidente Bolsonaro contra os governadores de estado da Bahia, do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul foi indeferido o recebimento da inicial por falta de capacidade postulatória. Não teve nada de discussão de mérito, foi uma discussão formal, certo? Beleza? Essa é a questão. Cuidado com isso. Por quê? Governador pode propor ADI, mas precisa ser por intermédio de alguém que tenha capacidade postulatória para fazê-lo em nome dele.
Presidente, olha a novidade para a prova da OAB, para a prova de questão em concurso. Presidente pode propor ADI? Sim, mas precisa de alguém com capacidade postulatória para propor a ação em seu nome. Beleza? Esse é o grande elemento, essa é a grande discussão que a gente verificou hoje, certo? Um dia bastante polêmico e diversas discussões envolvendo o Supremo Tribunal Federal, mas essa discussão aqui era uma discussão bem formal, uma discussão que é uma discussão para virar questão de concurso, para virar questão na OAB, para virar uma questão que a gente com certeza vai matar, porque a gente está estudando controle de constitucionalidade com toda a força. Grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.